Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast. O projeto foi ideado pela Carolina Baumann e pelo Paulo Vaini, essa querida amiga e o querido amigo que produzem esse canal coletivo, né, de podcasts. Então nos sigam no Adjuntos, no Spotify, no YouTube. Eu sempre digo para ativarem o sininho lá no YouTube para seguir a gente, dar aquele joinha também. São os termos aí que eu vou conhecendo aos poucos também. Mas, enfim, para que mais pessoas tenham acesso a esse nosso canal Adjunto, tem a produção geral e os trabalhos técnicos da Carol e do Paulo Vaini, né? Eles que fazem os cards, vídeos, trabalham conosco aí de uma forma coletiva. E, além do Telas Latinas, o Adjuntos Podcast conta também com o programa Rua da Margem, apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Também tu vai encontrar muitos programas ali no nosso canal Adjuntos, que é o Fio da Sina, que é um programa do Santiago Neto e do Quindim. Então, todo mundo trabalhando dessa forma coletiva, essa forma coletiva que a gente tem de ver o mundo, para fazer também esse podcast que é coletivo. E hoje vamos, então, ao nosso 19º Telas Latinas. Sempre digo assim, cada vez que eu faço vai dando um número, eu vou pensando assim, nossa, já chegamos a tanto, agora cheguei em 19, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sol Moraes, que é produtora cinematográfica, formada em cinema, ela que está conversando conosco lá da Bahia, ela é proprietária da Araçá Filmes, ela tem 35 anos de mercado cinematográfico, né? E eu sempre peço para as convidadas, para os convidados, me enviarem algum material, porque além do meu dever de casa, que é fazer um pequeno currículo das pessoas para fazer as perguntas, enfim, mas a Sol vai ser uma coisa mais tranquila, porque assim, eu tenho tido a grata satisfação de entrevistar profissionais e pessoas que eu conheço e que na minha trajetória eu tive a alegria de passarem pela minha vida e aprender muito com elas. E eu aprendi, a Solange é uma dessas pessoas. Primeiro, Sol, muito obrigado por ter aceitado, muito bem-vinda aqui ao Telas Latinas. Queria que tu desse aí um oi para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes. Bom dia a todas, todos e todes. É muita alegria estar falando aqui nessas Telas Latinas, né? Um nome que me impacta muito. Eu estou com um filme já rodado para lançar também nas veias abertas da América Latina. Então, estou aqui hoje muito feliz de estar com o Cassol, que mora na cidade também, que o meu marido nasceu, que é Santa Maria da Boca do Monte. Que legal, e olha só, né, o que o destino fez, só para fazer aí um parênteses para quem está nos ouvindo. Nesse momento, né, eu sempre apresento Telas Latinas lá de Porto Alegre. Nesse momento eu estou em Santa Maria fazendo um trabalho, gravando um trabalho aqui, e então também tem essa coisa que a gente não sabe explicar, porque a última vez que Solange e eu nos encontramos também presencialmente foi aqui em Santa Maria, durante o Festival de Cinema de Santa Maria, numa homenagem ao Geraldo Moraes, que é aqui da cidade, um cineasta super conhecido, que era o companheiro da Sol Moraes, né? Mas antes de eu ir com as perguntas, eu quero só, para vocês terem uma ideia com quem que eu estou falando, assim, dos trabalhos que a Sol já produziu. Então, ela produziu mais de 40 filmes, entre longas e curtas. Na carteira da Sol, da produtora dela, estão os filmes de longa-metragem Estranhos, que é o roteiro da Carla Guimarães, do Santiago Roncaiolo, Nina, roteiro de Samuel Machado, e ambos esses filmes aí são com direção do Paulo Alcântara. Ela está finalizando o longa-metragem A Pele Morta, com a direção da Denise Moraes e do Bruno Torres, e lançando o filme Longe do Paraíso, do Orlando Senna, o querido Orlando Senna, o nosso, né? Orlando, uma referência para todos nós, que vai estar chegando nos cinemas agora no segundo semestre. Ela está em fase de preparação dos filmes Tempo Meia Azul Piscina, Cruz para Quem Merece, Cosme de Farias, Terra Batida e Teresa de Bengala. E ela também está em fase de preparação da série Amazonas e Outros Bichos. Como produtora executiva, produtora criativa, a Sol participou de 3 documentários: A Procura dos Vingados, que é dirigido pela Carol Martins, o cinema Udgrude, do Henrique Dantas, e Plantadores de Água, da Daniele Bertolini, outra pessoa também que é
que eu e a Sol conhecemos assim conjuntamente. E ela está nesse momento em desenvolvimento e captação de recursos para os filmes A Ponte e o Tempo, da Ana Vidigal. Nós, por exemplo, do Orlando Senna e do Márcio Meirelles. Perto do Céu, da Carla Guimarães. Beto e o Cão da Lua, do José Araripe, outro querido amigo em comum. Desvelo, do Rogério Sagui. Plata, do Dino Galeas. E Cine Rubi, da Clarice Rebouças. E a Sol, ela é produtora associada e coprodutora dos filmes Capitães da Areia, da Cecília Amado, né, que foi baseado no romance do Jorge Amado, Jardim das Folhas Sagradas, do Paula Ribeiro, e Brilhante, de Conceição Sena. E aí, Sol, para terminar aqui o teu currículo, para a gente ir para as perguntas, em políticas culturais, a Sol Moraes foi presidente da BD Nacional, né, que é a nossa Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, a famosa BD Nacional, que a gente ama tanto. Ela foi presidente no período de 2009 a 2012. E nesses 3 anos que a Sol teve à frente da entidade, ela criou o Dia do Documentário, que é no dia 7 de agosto. Ela também criou o Dia do Curta no Brasil, do curta-metragem do Brasil, que é no dia 4 de abril. Como representante da ABD Nacional, ela teve por 2 anos o Conselho Superior de Cinema e depois retornou em 2014, ficou por mais 2 anos até 2016, até aquele fatídico ano ali no golpe na presidenta Dilma. Ela foi membro do Conselho Titular do Conselho Nacional de Políticas Culturais e foi diretora por 3 gestões da Associação de Produtores e Cineastas de Longa-Metragem Norte e Nordeste, a PC Nenê, que chamavam de APC Neném, né, Sol? E hoje ela está diretora da APC Bahia e integra o Conselho Consultivo do Congresso Brasileiro de Cinema, o CBC. E é presidente do Centro Brasileiro pela Diversidade Cultural, né? Enfim, Sol, além da tua militância política, nas várias entidades de classe, que aliás a gente se cruzou por esse Brasilzão fazendo política pública, ela vem fomentando o audiovisual através da formação, a exemplo das oficinas de roteiro, como Orlando Senna em Lençóis, na Bahia, que completa 12 anos dessa oficina. Ela foi a idealizadora e a produtora dessa oficina, bem como das oficinas de documentário com o João Moreira Salles, né? Documentário, uma forma de expressão. Ela fez a produção executiva. Também tem o Caso Central do Brasil, com a Elisa Tolomelli, fotografia, com a imagem em movimento, com Walter Carvalho. Ou seja, ela faz as oficinas com nomes assim que eu fico até... É muito forte os nomes que ela traz, né? E aí, Sol, me conta uma coisa para começar assim, com esse teu currículo que já dá um impacto para quem está nos ouvindo. Como é que o cinema surge na tua vida? Pois é, não podia ser diferente, né? Eu sou de Lençóis, Bahia, da mesma cidade de Orlando Senna, e a primeira, todo mundo vê o filme na tela. E o primeiro filme que eu vi foi Os Bastidores. Né? Eu estava ouvindo bem, né? Eu estava rodando, eu tinha 10 anos de idade, estava subindo uma procissão do padroeiro da minha cidade. Quando eu olhei para a procissão, tinha na procissão um ator super famoso, na época estava a novela Anjo Mal, estava em cartaz, que era o Zé Wilker. Então, eu tomei um susto, falei, mãe, o cara tá na televisão, tá ali. E eu não sabia que estava gravando uma cena do filme de Orlando Senna, né? Era essa cena. Então, a primeira cena de um filme que eu vi foi em movimento, foi uma procissão passando na porta da minha casa, e com o José Wilker ali, naquela procissão, e deu um nó na minha cabeça, porque eu tinha 10 anos de idade, e quando eu perguntava à minha mãe onde é que os atores moravam, ela dizia que era na caixinha da televisão. Eu falava, então hoje não tem novela, ele saiu da caixinha e vai estar do lado tá aqui na rua. Então, muito louco isso, foi a minha primeira cena de filme que eu vi, foi essa, e depois Paula Ribeiro, que é meu irmão, amigo, que ele foi rodar a Lenda do Pai Inácio em Lençóis, né? E aí ele rodou, eu não participei do filme, de nenhum dos filmes, porque primeiro eu tinha 10 anos, hoje eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, 18 anos, e meu pai não deixava participar, né? Porque o cinema era coisa de maluco, não sabia ele que a filha dele ia mergulhar no cinema. Então, e Paula, eu comecei uma amizade com ele depois do filme, ele montou o Cineclube 51 lá, com o Moisés, Jorge Alfredo, Araripe, Fernando Teles, Edgar Navarro, uma turma, Joel de Almeida, e aí eu trabalhava na prefeitura como chefe do gabinete do prefeito lá, estava com 19 anos, e eles com esse cineclube que me fascinava. Então, quando acabou a prefeitura, eu vim para Salvador, e em Salvador eu fiz um concurso para o Banco Econômico, que não chamava, e eu fui conversar com Silvinha para ver, né, se eu ia ser chamada para o banco, o que fazia.
E lá eu entrei na Truque, por onde eu trabalhei 6 anos até abrir a minha empresa. Então, assim, o cinema ele foi me levando, né? Igual uma enxurrada que você quer segura nos galhos, aqui onde é que eu vou, e ele vai te levando, é uma paixão. E quando eu vi, eu já estava lá faz 35 anos agora, estou aos 60, fazendo consultoria de cinema, né? Então eu fiz um mergulho no set de filmagem. Meu primeiro contato foi esse através do mestre do cinema baiano, né? E até brasileiro, que é Orlando Senna. Que linda história, hein? Essa coisa a gente tem, né, desse primeiro contato. O Cariri, que eu falava semana passada também, ele falava dessa primeiro olhar que a gente não sabe direito o que está acontecendo, a gente só sabe que se apaixona, mas se dá por conta depois, né? Passa um tempão, a gente dá por conta, nossa, aquela vez foi que mudou a minha vida. Mas só assim, tu é uma referência no Brasil enquanto produtora, né? A Araçá Filmes a tua produtora também é uma referência. As tuas escolhas, a gente falava um pouco fora do ar aqui antes, todo mundo quer ser diretor ou diretor, né? Produtor e produtora cada vez não é todo mundo que quer ser, né? Eu, por exemplo, te digo, eu sou diretor, mas eu produzo alguns filmes meus quando eu não tenho a possibilidade de contratar uma produtora ou um produtor. Mas sei o quanto é difícil produzir, uma coisa assim, não se tem a dimensão, né, do que se passa uma produtora ou um produtor. Como é que tu trabalha com ela? Por que tu optou assim, por essa questão de ir para a produção, de ser uma produtora de cinema? Então, quando eu começo na Truque, eu não tenho muita chance, né? Porque eu sou, além de ser mulher, estou na secretaria da Truque, todos são homens e eu estou vindo de Lençóis. Eu digo que eu comecei pelo lugar mais correto, porque a Truque, os homens são muito femininos, eles são muito dóceis, né? São Paula, Aripe. Então, eu não sabia o que era assim, o diferencial. Eu me metia no meio deles e me achava igual. Então, mas eu via que todo mundo era diretor. E eu estava sempre na secretaria. Dentro da Truque ainda foi feito um convite, foi feita uma divulgação em Salvador que o Cacá Diegues vinha filmar aqui. E aí eu, escondida, eu me inscrevi. E quando eu passei, eu fui lá para a entrevista e tal, e quando eu voltei da entrevista, eu falei, Silvinha, eu fui selecionada, eu queria uma licença, porque eu quero conhecer outros espaços, né? E Silvinha é toda gentil, ela é psicóloga, e assim, ela me conhecia, foi minha professora também, ela é muito querida. E ela disse assim, Sol, você precisa conhecer os horizontes, né? Você já tem 6 anos aqui na Truque. Vá, se você gostar, se você não gostar, você volta. A casa está aqui. E eu fui fazer o teatro. Então, na Truque, eu fazia pagamentos, eu fazia captação de recursos, eu fazia tudo, mas não assinava nada, porque eu era secretária de base. Então, eu fazia os contatos, às vezes até eu captava, mas sempre tinha alguém para assinar, porque eram os produtores, né, os carros possíveis. E quando eu cheguei no Tieta, eu enxerguei uma outra organização que nós não conhecíamos, porque a Truque fazia curta-metragem, não tinha feito longa ainda. Fazia publicidade que eu não fazia. Né? Então, quando eu cheguei no Tieta, eu entendi, eu vi a engenharia de uma produção montada num filme. Eu falei, gente, isso aqui é uma engenharia, porque cada departamento responde por si. E eu dei a sorte de eu entrei como secretária, mas passou assim uns 10 dias, e o Vicente Amorim e o Thelma Maia falaram assim, essa menina não é secretária, essa menina é uma produtora. Então vamos trocar ela de função, vamos dar a ela uma secretária, um office boy e um carro. Eu falei, nossa, que chique. E assim eu entrei no longa, né? Da melhor forma possível, na melhor porta, porque a Cadiex é muito generoso. Somos amigos até hoje, eu, ele e Renata, que é a mulher dele, que era a produtora. E eu vi a Renata muito desenvolta ali, e o Cacá, ele tinha um respeito pela Renata, uma devoção. Eu falava, porra, que legal ser produtor, né? Então eu fui pelo lado da paixão, assim, que Renata reinava ali no set. Tudo era ela que resolvia, todas as coisas. Eu lembro que quebrou o banco econômico no meio do filme, e ela foi buscar outro patrocinador, e eu lembro que ela falava assim, para o filme, ou continue, a gente paga as pessoas quando o dinheiro entrar. A Cadiex falou, para o filme. Ninguém vai trabalhar sem dinheiro. Eu achei genial, né, um diretor falar isso e a produtora tomar a providência de buscar a grana. E aí eu comecei a ver que ali, o que era a produção. Eu comecei a conhecer ali. Tanto que quando eu termino o Tieta, eu sou chamada por eles mesmos. O Vicente Amorim estava como assistente de direção do Spike Lee, que ia fazer o Michael Jackson, e eles me chamaram para fazer a produção na Bahia. Né, a Bia Castro fez no Rio e eu fui na Bahia. E aí a gente, claro que a Bia estava coordenando os dois, né, porque ela era diretora de produção e eu era produtora local. Mas foi incrível, eu não percebi a dimensão de estar ali trabalhando com o Spike Lee, com o Michael Jackson. Então, no final, uma foto do set e outra coisa muito louca. Eu fiquei imersa na base, na produção. E eles elogiaram muito, agradeceram muito o meu trabalho na Bahia. A gente fechou toda a cidade, a baixa e a cidade alta, para o Michael Jackson tinha chegado de helicóptero no set e tal. Era uma estrela, né?
E eu via, e assim, o Spike Lee estava ali dirigindo com a gente, e eu preocupada em ser a melhor para ser chamada para o próximo projeto. Então, nem o Spike Lee passou. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é produção, né? Só que aí passou o tempo, eu fui fazer, de lá eu saí, montei a minha produtora, falei que o Silvinha que ia seguir meu caminho, ela achou super maravilhoso, foi fantástica comigo, e eu saí, montei a Araçá Filmes, que na época era Araçá Azul, agora é Araçá Azul Filmes, que é uma homenagem ao Caetano Veloso, que foi o meu sócio que deu o nome, o Tito Gardel na época, e aí eu montei, a gente falou, vamos fazer um projeto coletivo, né, enquanto eu estou montando a produtora. E aí criamos a Fábrica de Imagens. E essa Fábrica de Imagens era um grupo que era eu, Sofia, Lula, Kibe, Daniela, Thaísa, eram 6 pessoas, eram 6. E a gente ousou a convidar João Moreira Salles para fazer um curso documentário Eternidade do Cotidiano. E o João veio, né? Quando o João chegou aqui, que ele deu o curso, ele se encantou com a gente deu uma camiseta para ele chamada Fábrica de Imagens, e ele falou, de onde vocês tiram dinheiro para fazer esses cursos? Ele falou, gente, não tem. A gente escreveu, as pessoas podem te pagar. Ele falou, não, eu não vou receber. Esse dinheiro vai ficar no caixinha de vocês, para vocês chamarem a próxima pessoa, né? Mas eu não vou receber o dinheiro. E não, João, a gente quer pagar, porque quando a gente colocou a mensagem de que era João Moreira Salles, lotou assim a sala. E o João deu 3 dias de curso, foi aplaudido de pé no final. Aí eu fui vindo para mim, poxa, como é bom produzir e levar às pessoas conhecimento. Então a gente não foi fazer filme, nós fomos fazer conhecimento. Um curso técnico, uma escola paralela que não existia curso de cinema. Nem na Bahia, nem no Nordeste, aqui em lugar nenhum tinha. Aí a gente trouxe o Moreira Salles e ele falou, vou te indicar uma outra pessoa, vou indicar 2 pessoas para vocês. Trago a Elisa Tolomelli, que acabou de rodar o Central do Brasil, que ela vai falar para vocês sobre essa produção, e trago o Walter Carvalho, que está chegando no Oscar agora com o Central do Brasil. E assim a gente fez. Eles vieram porque João indicou, porque eles já eram, o Walter Carvalho já era mais difícil do que o João. Ele perguntou quem era a gente, o que a gente fazia e tal. Não estava muito afim de vir, né? Então, assim, mas foi o João que indicou. Porque o João, pai, assim, nunca vi uma pessoa tão fantástica como ele. E aí eles vieram e a gente fez um caixinha bem legal, trazendo essas pessoas para fazer curso aqui. E aí veio o primeiro filme foi o primeiro filme que a gente rodou, foi Lotação, do Paulo Alcântara. Né? E era um filme que a gente também não tinha dinheiro, que a gente fez uma vaquinha, trouxe Antônio Luiz para fotografar, e Antônio Luiz topou vir, que é um mestre do cinema, fotógrafo, que infelizmente morreu agora do Covid, né? E de Covid, e ele sempre foi, meus filmes, a maioria está com a fotografia do Antônio Luiz Mendes, porque ele era muito generoso, e ele veio na lotação, a gente fez uma vaquinha, pagou ele R$2.500, conseguiu apoio de um hotel, e ele passou uma semana com a gente dessecando o filme, que era um filme todo dentro do ônibus, e a locação era dentro da Universidade Federal da Bahia. E ali a gente entendeu o que era planejamento, o que era planificação. Foram as escolas, né, que a gente teve orgânicas, que nós mesmos provocamos. E o filme ganhou o melhor filme do cinema, Festival de Cuba, de cinema pobre. É muito engraçado a Lotação do Paulo Alcântara. Aí na sequência veio a Sofia com Cega Seca, veio o Joel de Almeida com Hansen Bahia, aí veio depois, Sofia ganhou 2 curtas no MIM, que foi na época que o Gilberto Gil entrou, que o Orlando entrou, aquela coisa maravilhosa. Então Sofia ganhou o Vermelho Rubro, o Céu da Boca e o Caçador de Saci, que são lindos. O Lula Oliveira ganhou Na Terra do Sol, e a gente rodou esses 3 filmes juntos dentro da Fundação da Dimas, aqui montamos uma produção de longa-metragem, e da estrutura, foi super legal. E rodamos o Hoje Daltônico, do Fábio Rocha, e o Hansen Bahia, do Joel Almeida. Então, foi tudo da safra Mink e a BCV Bahia, que conseguiu criar um prêmio com a Braskem para premiar o curta-metragem. Então, dessa forma, eu percebi que a produção é a espinha dorsal do cinema. O produtor está ali para construir ou destruir. Porque se for um bom produtor, o filme vai para o ar, o filme chega às pessoas, o filme alcança seus caminhos. Se não for um bom produtor, o filme vai para a gaveta e fica ali, né? E não é nem bom produtor porque ele não sabe, é porque não existe escola de produtores. E isso é a minha maior tristeza, sabe? E eu achava, mas eu não tenho discriminação no set, eu sou produtora executiva, eu controlo todo mundo. Aí eu parei para pensar, eu falei, não, é entendido que o produtor é a grande mãe, por isso que são sempre mulheres as produtoras, né? Porque está ali cuidando da hora que você acorda, do café, do almoço, da janta, se foi planificado, se está certo. Então, a mãe, né? Eu vi a Lucy Barreto, ela é a grande mãe, ela é daquela família Barreto, né? Que é quem controla tudo, Renata Magalhães.
as grandes produtoras que a gente via o nome assim. Aí eu falei, mas eu vou quebrar esse tabu, eu quero fazer produção. Tanto é que quando eu já fiz jornalismo, em 82, quando a faculdade chega na Bahia, que é a FTC, eu faço em 2003, 2002, o vestibular para uma faculdade particular, que é a primeira que abre na Bahia. E eu entro na faculdade, faço 3 semestres e eu vejo que não tem produção. Eu reclamo o tempo inteiro e não existe. Produção é menor. Então, tem que ser o intelecto, né? E aí eu fui para a UFBA depois, quando abri o curso da UFBA, deixei a FTC pelo quanto não conseguia pagar, era muito caro. E na UFBA, um dia eu falei, mas por que eu uso produção? E um dos professores me respondeu, mas produção qualquer um faz. Aí eu falei, então tá aí o motivo do fracasso no cinema brasileiro, porque qualquer um faz. O dia que for tratado como profissão, como respeito, né, e como a espinha dorsal de um projeto, o que você faz com produção? Eu criei um curso agora chamado Engenharia da Produção, exatamente porque eu quero dizer o seguinte, quando eu compro a ideia, quando eu encomendo a ideia, ou quando eu pego um livro para adaptar, a primeira coisa que eu preciso é de um advogado comigo. É a pessoa que vai me dizer, isso aqui é um bem cultural, é inafiançável, você vai ter os bens patrimoniais, mas os autorais é do autor para sempre. Isso é a primeira coisa que ele me diz. Depois disso, eu entro com um contador, eu vou botar uma secretária e um contador. E eu vou buscar, né, com esse universo pequenininho, que é a minha produtora, meu advogado, meu contador e a minha secretária, encaixar esse filme no mundo. Né? Então, às vezes eu vou escrevendo ele em projetos de desenvolvimento, ou no Brasil, ou na Espanha, ou na França, ou na Itália, nos projetos que tem hoje em dia, tem um leque muito aberto para você escrever, e que a gente vai conquistar as chamadas estrelinhas, né? Então, cada filme ganhou o desenvolvimento em Roterdã, ganhou o desenvolvimento no Rio Grande do Sul, e vai carimbando as estrelinhas ali. Aí fez isso, você vai construir um projeto de venda de captação de recursos. Aí eu vou estudar um site da empresa inteira, eu vou buscar o patrocinador, o diretor de marca dessa empresa, eu vou encadernar e encapar, né, enquadrar esse filme dentro da história que eu estou contando, sem mentir para o meu patrocinador, porque se eu mentir também, eu não prejudico só a mim, eu prejudico o patrocinador e quem vem atrás de mim captar, que eu já vi casos assim de empresas que saíram do patrocínio porque venderam uma coisa e era outra, né? Então, eu já trabalho aquilo ali também. E aí, depois que você faz esse caminho longo, que é uns 2, 3 anos captando recursos, porque a gente não tem, né, um cheque em branco na mão, a gente vai buscar, convencer cada pessoa, é que você vai montar a primeira equipe, que você vai criar uma direção, que vai fazer uma análise técnica com você, né? O produtor executivo de hoje em dia, ele só entra com o direito na conta, porque o produtor, que é o dono do filme, trabalha muito solitário, que é atrás, durante quase 3 anos, com o diretor batendo na sua porta, ainda mais a gente que é da Nordeste, e aí, o filme andou? E aí, conseguiu alguma coisa? A gente passou de tal, vamos entrar em tal local. Então, é um caminho tão longo, é uma engenharia que vem sendo montada ao longo disso, né? Até o dinheiro chegar. Quando o dinheiro chega, eu não gosto de partir para pré-produção. Porque eu acredito que quando eu estou na pré-produção, o próximo passo é entrar no set. Então, eu vou para um desenvolvimento, que é repensar o roteiro, trazer uma consultoria para o roteiro, fazer com que o diretor sinta esse filme de fato, se aquelas cenas todas são necessárias, que o dinheiro que eu tenho é aquele dali, né? E se são cenas que contam a história, que são o arco da história, eu não posso tirar, então eu não vou filmar agora, eu vou parar mais um pouco, eu vou captar mais recursos. Enfim, a gente vai fazer todo um estudo desse desenvolvimento para chegar na pré-produção. Que a pré-produção, a gente vai visitar as locações, vai fazer teste de elenco e vai entender, eu consigo filmar agora? Porque a coisa mais cruel que eu acho como diretor é você pegar a pré-produção, preparar tudo e quando entrar no set falar tem que cair a locação X porque o dinheiro não vai dar. Isso não existe, né? Então, é uma engenharia da produção, isso. E por isso que eu criei o curso de engenharia da produção, porque eu acho que a gente tem que pensar a produção como estrutural. E nós não temos um curso no Brasil, dentro de 60 cursos, que são dedicados à produção. Nenhuma extensão não é feita. Eu estou agora com a minha enteada tentando montar essa extensão, porque eu acho que a gente quer fazer um trabalho que, já que entende a produção como menor, que faça um curso de extensão de 6 meses, onde a gente vai estudar cases de filmes que deram certo, que não deram certo, principalmente os que não deram certo e o que não deu certo, para a gente entender onde chegar. E meu curso de engenharia da produção eu fiz através dos meus erros. Todos os erros que eu fui cometendo, eu fui construindo, né, as minhas, como ele diz, as minhas saídas. Nesse próximo eu não quero fazer isso. Só que cada filme é um filme. Um filme é diferente do outro. A Pele Morta mesmo eu parei porque eu faço o filme, a gente ganha 2,50 milhões na Ancine,
quando o meu marido morre. Aí eu fico 1 ano de luto sem conseguir fazer nada. Aí tem a chamada assim, você tem que rodar. Eu vou para o set. Quando eu estou filmando, acabo de filmar no Brasil, em Dourados, na aldeia, Guarani Caiová, vou atravessar a fronteira, Ponta Porã, Pedro Cavalheiro, para ir para o Paraguai, o Inanimável aqui ganha. E o dólar sai de 2,75 para 4,7. Ou seja, o filme dobrou. E me falta 700 e poucos mil reais nesse filme. Isso porque a direção foi fantástica, porque os diretores, que são meus enteados, foram maravilhosos, reestudaram tudo comigo, reduziram as cenas internacionais, tudo em set, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas é um caso fortuito nesse caso. E filmamos, só que o filme ainda não finalizou. Por que não finalizou? Porque falta de finalização. Agora eu ganhei um prêmio aqui na Bahia de carreira, né? Como é que se chama? Trajetória. E esse prêmio está indo para a finalização. Então, assim, para você ver, a gente pensou o filme, esse filme foi super planejado por mim, por Geraldo, por 6 anos. O roteiro, a gente conheceu o roteirista em Cuba, que passou para a gente, que a gente ganhou o desenvolvimento, ele fez todas as visitas e locações, foi em loco daqui do Brasil até o Solar do Uyuni, trouxe um diário de bordo para a gente, que a gente montou um site com esse diário de bordo dele fantástico, da Pele Morta, mas, fortuitamente, meu marido morreu dia 5 de agosto, o dinheiro caiu na conta dia 28 de agosto. Né? Então, eu só volto a ressuscitar no ano que vem. Então, até para isso, o produtor tem que estar preparado para se reinventar, se reconstruir. Se não tem escola de produção, porque produção é carregar piano, qualquer um faz, a gente vai continuar no fracasso. Aí eu trago esse outro projeto agora, que é chamado Os Filmes que Eu Não Vi, porque não é só exibir filmes. Eu ganhei o Paulo Gustavo, eu estou preparando um ambiente para a construção, que as pessoas, vai dia 1º agora de setembro, vai abrir a inscrição para as pessoas que têm filmes não distribuídos se inscreverem. A gente vai fazer uma repescagem dentro desses filmes, onde a gente vai trazer, como ele disse, vai trazer os melhores, não vou dizer os melhores, porque para mim todos os filmes são bons, como diz Paulo Militares Gomes, mas trazer os filmes esteticamente, né, mais bem construídos. Vamos fazer um festival aqui em dezembro. Nesse festival a gente vai discutir o porquê que esses filmes não chegaram à sala de cinema, como eles foram pensados, por que eles estavam engavetados e que caminho a gente pode fazer agora com esses filmes que foram selecionados, mostrando que, tendo produção, ele acontece. Então, assim, né, essa é a vibe do festival, os filmes que eu não vi, que eu pretendo que aconteça todos os anos, porque se são mais de 800 filmes sem serem vistos, não vai faltar filme. Tem um critério que você só pode escrever de 2017 para trás, que é exatamente 2018, está ali mudando o governo, vai caindo tudo, né? 2016 já começa a cair tudo, né? Mas, assim, cai mesmo em 2018, 2019, o Rapa do Tacho, 2020 vem a pandemia, 2022 você também está na pandemia, e 23 vem o governo Lula para você se reerguer. Então, eu pensei nisso tudo, então os filmes têm que ter sido rodados de 2017 para trás, exatamente para a gente entender quem foram esses filmes que ficaram no limbo, né, que a gente não viu, que a gente não conheceu. E dentro do debate, a gente vai trazer o canal Cine Brasil Já, que é a plataforma Cine Brasil TV Já, que todos os filmes que escreverem, caso queiram ir para a plataforma da Cine Brasil TV Já, eles podem ir. Agora, com essa plataforma do Ministério, não sei como será, porque todo mundo vai vender seus filmes. Então, enfim, talvez o projeto fique um pouco defasado, mas a discussão não passa, né? E vamos para frente. O produtor é se reinventar, vou me reinventar nesse projeto aí também. Mas a ideia é maravilhosa, Sol. Assim, aliás, tu acabou de dar uma aula aqui para os nossos ouvintes de produção, tá? Te agradeço até aproveitando os ganchos que tu me deu. Eu tenho aqui uma listinha de perguntas, mas eu vou fugir da minha lista. Me deu umas outras possibilidades de perguntas. Eu tive agora em fevereiro na Escola Santo Antônio de Los Banhos, por conta de a gente está preparando um projeto de intercâmbio. A gente vai rodar aqui em Santa Maria uma mostra de curtas produzidos pela escola, e eles tinham me convidado para exibir 2 curtas que eu dirigi e mais 2 curtas do Fórum Entre Fronteiras, né? Então a gente levou um curta produzido por indígenas, cineastas indígenas, levamos um outro curta produzido na Argentina, na fronteira, né? E lá foi muito legal, porque eu me encontrei a Juana Miranda, que é uma cineasta, tu conhece ela, foi ela que fez ela é coordenadora da cátedra
de ficção, e foi ela que me convidou, né, e que organizou toda a minha ida lá. E ela fez uma coisa muito legal, que assim, foi um bate-papo meu com os antes da exibição, e na famosa sala Glauber Rocha. Aí, antes de ela me levar na sala Glauber Rocha para exibir os filmes e dialogar com as pessoas que estavam lá para assistir, ela fez uma espécie de um pequeno, um café ali com as alunas e os alunos brasileiros da escola. E aí foram alguns alunos latino-americanos também, latino-americanas, para dialogar comigo, né, sobre produção, sobre distribuição, sobre difusão, né? E eu achei tão forte assim a generosidade das perguntas delas e deles, das alunas e dos alunos, porque eles estavam muito curiosos no sentido de, claro, a escola Santo Antônio é aquela imersão, mas eles estavam querendo entender como é que estava o Brasil e a América Latina nesse momento, né? Ou seja, como chegar às telas, né? E vocês, produtoras, têm esse desafio, que é um desafio gigantesco de fazer isso, e esse teu projeto perpassa por isso. Esse é o primeiro parênteses que eu queria fazer, que eu acho que é isso, a Escola Santo Antônio dos Banhos, eu sou fã lá, foi a segunda vez que eu fui, adoro. Se eu fosse mais jovem, eu teria passado por aquela escola, certamente, mas as duas vezes que eu fui, eu me encantei pelo formato, né? A forma com que eles distribuem as disciplinas, passando por todas as carreiras, passando por todos os setores, e ali cada uma vai para o que quiser, né? E aí eu faço um parênteses, esse final de semana, só aqui em Santa Maria, né? A gente está gravando no dia 25, e a gente... Eu passei esse final de semana, sexta e sábado, em Santa Maria, ministrando um curso de extensão em cinema da Universidade Federal de Santa Maria, promovido por um cineclube, que é o Cineclube da Boca, e ministrando a disciplina de direção. A minha alegria é que esse curso de extensão eles fazem em todos os departamentos. E a maior alegria que eu tenho é que a primeira disciplina que eles ministram é História do Cineclubismo e História do Cinema, com o Gilvan, que é um cineclubista que tu conheceu, o Gilvan Dockhorn. Depois vai para tudo e tem especificamente uma cadeira de produção que eu acho muito importante. E para minha alegria, são 20 alunos e alunas escolhidos, né? Se inscrevem muita gente, porque ele é um curso totalmente gratuito. Para minha alegria, boa parte delas e deles me perguntavam muito sobre produção. Então, assim, significa, e eu sempre dizia assim, olha, vai ter uma cadeira de produção para vocês terem essas, mas significa que tem muita gente se interessando por produção. Isso me deixou muito feliz. E aí eu encerro esse parênteses, que virou um colchete de tão grande, dizendo assim, ó, quando tu falou do João Moreira Salles, o João Moreira Salles esteve aqui em Santa Maria em 2005 para exibir o Entreato. Imagina, 2005 era exatamente naquele momento fortíssimo. Carlão Reichenbach também veio para cá, e ele foi muito generoso, porque a gente foi exibir o Entreatos na Praça Saldanha Marinho. E o João Moreira não fugiu de nenhuma pergunta, mas ele foi muito generoso com o público, sabe? Ele mostrou tudo como tinha sido o processo de filmar o Entreatos. E aí eu encerro dizendo o seguinte, em 2007, o Geraldo Moraes, teu marido, ele esteve aqui conosco, que foi quando tu também veio a Santa Maria, porque eu não posso deixar de fazer esse programa sem falar o tempo inteiro no Geraldo. Porque tu e o Geraldo foram muito generosos conosco, né? Vocês compartilharam aqueles dias conosco, vocês compartilharam os saberes de vocês, isso era uma característica muito forte do Geraldo, desde que eu conheci ele, né? A gente teve, claro, a ligação por ser da Santa Maria da Boca do Monte, mas ele sempre né, nas políticas culturais, ali quando eu entrei no Conselho Nacional de Cineclubes, o Geraldo era uma pessoa que me chamava de lado e me dava conselhos. Eu achava isso tão querido da parte dele, me aconselhar, dizer assim, ó, vai por aqui, vai por ali, porque o Geraldo já conhecia alguns caminhos, mas era o caminho do bom diálogo. Então ele me ajudava a eu fazer o bom diálogo com as pessoas, porque tu sabe muito bem que ser vice-presidente de uma entidade nacional não é fácil. A gente preside e tem que o tempo inteiro, né, tentar ouvir e dar escuta para diferentes demandas e todas elas muito justas, mas tem que saber negociar e saber o que é melhor para o coletivo. Eu aprendi isso muito com o Geraldo. Então eu guardei esse momento aqui para poder te dizer isso, que eu imagino o quão doloroso foi para ti a perda do Geraldo. Eu acompanhei o teu luto ali, aquele momento, mas ao mesmo tempo eu acho que conviver com o Geraldo para ti foi algo muito forte. E a minha pergunta que eu tinha separado era falar um pouco também desse teu convívio com o Geraldo, porque eu acho que é um momento de nós dois, que somos apaixonados pelo Geraldo, fazer essa homenagem a ele.
Nossa, que lindo! E você abriu o seu colchete falando de Cuba, né? Geraldo fazia a primeira aula de Cuba. Durante 4, 5 anos, ele fazia a cátedra de abertura de Cuba. Né? Então, eu acompanhava ele. Eu fui 2 anos, 2 anos eu não fui. E ele fazia essa abertura da cátedra de Cuba, que é esse grande curso para onde você vai. E ele me encaixou na produção também, como você fez, e eu percebi esse isolamento de Cuba, né, das pessoas não pensarem na produção, não buscarem a produção, e eles ficavam ávidos, querendo ouvir tudo que a gente tinha para falar ali. E foi uma generosidade de Geraldo, porque não fazia parte da aula dele, a parte dele era estética e narrativa, né, e encaminhar as pessoas em cada departamento, e em Cuba não tinha produção especificamente. Então, ele abriu porque ele era generoso também. Mas, assim, eu lembro que tem um ABD do Mato Grosso do Sul, Cândido, que ele dizia assim: Geraldo, devolva a nossa leoa, porque depois de Geraldo eu fiquei muito mansa. Mas não é porque Geraldo ele era tão, eu digo, não é que inalcançável como pessoa, mas ele era tão inalcançável na sua inteligência, né, no seu QI, que ele foi me ensinando aos pouquinhos, de forma delicada, que não era batendo que eu ia levar. Eu saía um trovão. Primeiro, porque era mulher, para ser ouvida tinha que gritar. Segundo, que era do Nordeste, então, tipo, a presidente nordestina, oi, vai estar dando as cartas no Brasil, né? Então, tudo isso pesou muito para mim. Mas Geraldo, ele falava assim, eu lembro que um dia um menino entrou, foi o menino da mídia ninja. Geraldo estava falando, e o menino falou: a gente está cansado de vocês velhos falarem, tá na hora dos jovens agora. E eu era presidente da BD, eu enchei toda, claro, fui para cima, mandei o menino sair da sala e tal. E Geraldo não abriu a boca, só falou assim: você está certo, tá na hora de vocês falarem, falem. E causou silêncio na sala. E no hotel eu perguntei para ele: mas amor, por que você não respondeu aquele menino, sabe, não falou? Ele falou: para quê? Ele falou: por quê? Aí eu falei: mas você sabe muito mais dele do que ele. Ele falou: então, tipo assim, se eu sei, por que eu vou discutir? Está na hora dele discutir, é a hora dele falar, é o momento dos jovens que acham que são donos do mundo, que sabem tudo falar. E aí eu recuei assim essa frase, toda vez que eu vou explodir, eu lembro dele. E toda vez que eu vejo as pessoas querem reinventar a roda, eu lembro dele. Porque Geraldo falou assim: se todo mundo entendesse que se o complemento faria o Brasil gigante, não destruía o que está feito. E o que até os políticos dos mesmos lados, eles não dão continuidade nas políticas, eles querem fazer uma marca daquela pessoa que passou por ali, sabe? Gilberto Gil foi heróico, eu digo assim, porque ele chegou assim no MINC e ele ouviu, ele escutou, ele fez aquele doinha antropológico. Eu digo que existem 2 países, um antes de Gilberto Gil, outro depois de Gilberto Gil, porque a generosidade de Gil, a grandeza de Gil é tão imensa. E Geraldo Vinha sabe, ele foi secretário do audiovisual também, ninguém sabe de Geraldo sobre a secretário do audiovisual, sabe. Geraldo fez a lei do audiovisual, mas como ele preparou toda, trabalhou toda a lei, quando ele entregou a lei, ele saiu, quem assina a lei é o próximo secretário, que é Miguel Farias, maravilhoso, que o Geraldo também adorava ele, foi produtor executivo do Tieta, mas o nome de Geraldo não aparece. Vocês resgataram Geraldo em vida, graças a Deus. Eu tenho a maior alegria disso, dele ter sido homenageado no Festival de Santa Maria, vivo, sabe? Tá ali, vivo, ter ido para frente. E foi, acho que o primeiro e único reconhecimento que o Geraldo teve em vida foi o de Santa Maria, na terra dele, graças a Deus foi na terra dele. E dar aquela entrevista imensa para a televisão de vocês, que acho que foi na universidade aí, né? Que o pai dele, inclusive, foi um dos donos da universidade também. E ele falou assim: eu refiz as pazes com a minha cidade. E isso é lindo, sabe? Assim, eu acho que foi o maior presente que ele teve em vida, porque eu estava preparando o outro para ele, que era uma homenagem dentro da América Latina, que vai ter agora não, ano que vem, 2025, que é a vinda, a coalizão vai voltar para o Brasil, né? Vai ter as coalizões com 40 países que vão se reunir no Brasil ano que vem. Em geral, tinha sido presidente do Brasil e diretor internacional. E aí a gente vai fazer uma homenagem para ele lá, mas aí já é pós-morte, né? Então, assim, o que o Geraldo me ensinou foi generosidade na vida. Assim, eu fico olhando que com os filhos, o Geraldo teve 2 casamentos. A primeira mulher tem 4 filhos e a segunda esposa tem 2 filhos. E ele, assim, depois de 60 anos é que ele vem fazer essa reconstrução dele também com os filhos. E toda aquela humildade dele de saber: eu errei,
onde é que eu posso recuperar, onde eu posso acertar. Mas ele tinha uma brincadeira que ele dizia assim: eu prefiro o pecado novo do que remorso antigo. Então, assim, ele não remoía as coisas, tipo, ficar ali, sabe, eu errei. Isso não, ele ia para frente. Isso também foi uma coisa que ele me ensinou. Mas, assim, eu tive a sorte, porque eu fiz jornalismo, mas cinema eu fiz já casada com o Geraldo. Já estava quase me formando, estava no 8º semestre, vamos supor, em 7º semestre, 8º semestre. Mas, assim, ele mergulhou nos estudos comigo de uma forma, eu enchia a casa com os meus colegas e ele ficava lá. Todo mundo queria ir para o meu grupo, porque Geraldo ia dar uma aula de cinema, né? E eu ficava ali, pô, o cara sabe tanto e é tão tranquilo. Eu acho uma pessoa que é amigo dele também, que parece muito com ele, é o Celso Amorim, que é da mesma generosidade, do mesmo tamanho, assim. A gente encontrou com o Celso Amorim em Cuba também, ele estava fazendo a abertura dos 5% lá no governo Dilma, eu acho, e a gente encontrou com ele na praça, ele estava indo para a Bodeguita, né? Del Meio. E aí, assim, pô, eu falava, esse é o ministro das Relações Internacionais, gente. E estava ali, sabe? E ele agradecendo a Geraldo, que tudo de cinema ele aprendeu com o Geraldo, quando ele estava indo para o CTAV, e que Geraldo podia estar no CTAV, mas Geraldo teve a generosidade de explicar para ele como funcionar o CTAV. Então, é assim, eu digo que Geraldo me deu regra e compasso na vida. Muita gente abriu caminhos, me deu conhecimento, mas Geraldo me deu, eu digo, a essência de tudo. E, coincidentemente, depois que ele morreu, eu tive um sonho com ele, que ele me dizia assim, ele abriu o computador e me mostrava, amor, siga aqui esses princípios. E eu olhava para o computador e a tela estava branca. E eu falava, poxa, mas o que Geraldo quer dizer com isso? Eu não estou vendo nada, a tela está branca. Eu sabia que ele estava morto e eu queria ver o que estava escrito na tela. Ele falava, tá bom, você não está conseguindo ver nada? Eu ficava assim um pouco paciente, dizendo, você não está vendo nada? Faz o seguinte, siga os princípios de Mateus. Aí eu acordei. Quais são os princípios de Mateus? Meu Deus, não nem rezo. Vou descobrir o que é o de Mateus. Aí eu fui para o Google e coloquei assim, princípios de Mateus. E estava lá, ser e não ter. E aí eu recebi a mensagem dele, pós-morte, que eu tinha que ser, eu precisava ser para ter. Não era tendo que eu seria, entendeu? Então, para mim, a vida mudou, os valores mudaram, meu tempo com as pessoas viraram pérolas. E assim, eu entendi que eu sendo, eu posso ter. Mas se eu tiver só, eu não vou ser. Então, assim, eu voltei para as minhas origens, as ABDs do Brasil inteiro, que eu nunca deixei de falar desde que eu saí da presidência. Então, muito mais ligada ao norte, ao nordeste, centro-oeste, porque eu sinto que está sempre, né, defasado as informações que chegam para eles, ou até tudo que chega. E assim, eu estou fazendo um trabalho lindo no Piauí agora, que é o Cruz para Quem Merece. Os meninos ganharam em ampla concorrência com um filme de longa-metragem, primeiro filme comercial do Piauí. Estou com o filme lá na Vidigal, que é do Amapá, que a gente ganhou o projeto da Amazon para poder trabalhar o projeto, desenvolver o projeto, as estrelinhas que eu te falei. Né? E assim, tem o filme de Daniele Bertolini no Centro-Oeste, tem Carolina Marins, que está com Vingados, que é um projeto lindo, lindo, lindo de Santa Catarina, que fala sobre os contestados. Aí eu me vi enraizando pelo Brasil, assim, eu falei, meu Deus, é ser, né? É ser. E todo mundo falando, tá fazendo de graça, tá fazendo de graça. Gente, não era de graça, porque o que eu sabia, meu conhecimento, eu passava para eles, e eles me trazem um Brasil que eu não conheço. Então, uma troca tão forte, tão linda, tão mágica, que eu falava, Geraldo deve estar por algum lugar aí atuando em mim, porque essa generosidade vem dele. Né? Eu sou ariana, então eu vou muito para frente, eu quero resolver. E ele me deu essa calmaria, sabe, de esperar o tempo da fruta amadurecer. Então, exatamente com os polos do Brasil, com os lugares mais distantes de cada canto, de cada recanto, eu estou trabalhando com cada uma dessas pessoas distantes, né, e que chegou sem dinheiro e agora, 6 anos depois, 7 anos depois, o dinheiro está chegando. Mas o que eu aprendi com as pessoas também ao longo desse tempo, com cada uma delas, com o tamanho da Ana Vidigal no Amapá, de me falar só, mas me bota na sala de Manuel Rangel com o secretário que eu vou trazer o FSA regional para cá. E aí a gente, Rangel, dá para atender Ana Vidigal aí, a secretário? Não, claro, atendo qualquer pessoa. E eles foram para lá e trouxeram o edital para o Amapá. E Santa Teresina, né, com Juca Ferreira também, que é outro gigante. Eu digo que o Juca é uma pessoa fantástica. Depois de sair do ministério, ele continuou atendendo os estados, os municípios. Então, ele teve Teresina comigo 2 anos atrás, para a gente tentar discutir, implantar uma política do audiovisual para o Piauí, né? E aí agora a gente está rodando esse filme. Então, são pessoas que só trouxeram, acrescentaram. Mas eu digo que Geraldo reúne todos eles, assim, né? Porque cada um tem sua sabedoria. Orlando de Nassau, quando a gente estava brigando na ABD, ele falava, vocês estão demais, isso aqui. Eu falava, Orlando, eu sou presidente da ABD, que eu não sou sua amiga. Aí ele dizia, você está certa. Nós aqui, governo, nós estamos no olho do furacão.
E no olho do furacão, a gente não vê nada, porque as labaredas caem em vocês, e é vocês que tem que retornar para a gente. Então, tem essa generosidade de ouvir, não achar que está contra o governo, que você pode falar, sabe? Então, isso é muito lindo. Mas Geraldo me deu regra e compasso no amor e na vida. Então, assim, para mim é meu amor eterno, não vou esquecer nunca mais, nem quero casar mais. Eu quero fazer muitos filmes, produzir muito e conhecer esse Brasil cada vez mais. E agora a gente vai conhecer a América Latina, porque o filme vai ser distribuído na América Latina e era o sonho dele. Ele recebeu o cargo, ele foi convidado para ocupar o cargo de coordenador das Américas na coalizão. Ele falou, não, eu só vou quando eu estiver preparado. Imagine o tamanho do homem para dizer isso. Quando eu estiver preparado, né? E não foi, porque ele queria rodar o filme primeiro para chegar lá. Não foi. Mas eu vou levar o filme dele agora. Vai chegar. Bom, para finalizar, Sol, primeiro, assim, te agradecer, porque tudo que tu falou agora, só uma mulher poderia falar, só uma mulher com a tua capacidade, mas eu acho que o cinema brasileiro, latino-americano, só se transforma a partir de um olhar feminino e feminista. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que a nossa transformação passa por gênero. Não tenho mas nenhuma dúvida, nada disso, assim, sabe? Eu tenho a minha filha, Maria Luísa, com 20 anos, eu aprendo cada dia com ela o que é a importância da questão de gênero e o quanto que vocês é que vão transformar tudo isso. Das mais diferentes idades, mas passa pelas mulheres, pelo feminismo e pelo feminino. E aí eu queria encerrar dizendo assim, te fazendo uma pequena... A Sol tem, atualmente, pela Lei Paulo Gustavo, ela está realizando alguns projetos dos sonhos, como ela me disse aqui, que é os filmes que eu não vi, um projeto que vem para revelar e transformar os bastidores do cinema brasileiro, que é esse que ela falou para nós, mas é que ela encerrou me dizendo isso, então eu quero destacar isso para a gente fechar com bem essa nossa conversa tão... Nossa, tá me fazendo tão bem, né? A gente que tá gravando nessa distância, gravando por uma janelinha de internet, nós estamos eu em Santa Maria, os produtores, a produtora e o produtor em Porto Alegre, a Sol na Bahia, e a gente está aqui se unindo pelo cinema e pelo feminino, pelo feminista. Então, assim, a Sol está fazendo esses projetos, filmes que eu não vi, a Engenharia da Produção, né, que é esse curso que fala desde a ideia até o empacotamento, e esse Cine Gerassol, que é maravilhoso, um cineclube, porque nós dois viemos, né, e somos frutos do cineclubismo, eu acho isso maravilhoso. Então, Sol, muito obrigado pela tua generosidade de doar esses 40, 50 minutos para nós, do teu conhecimento, do teu saber, do teu feminino, e doar para a gente aqui para o Telas Latinas. Muito obrigado pela tua participação, e eu espero que esse seja também uma audiência das pessoas que vão nos ouvir, de saber a potência da Sol Moraes, né? A potência que tem a Sol Moraes, além de produtora, mas a potência enquanto um ser humano, assim, que também me deu muitas dicas em alguns momentos bem complicados, difíceis ali, que a gente estava naqueles debates fortes do movimento nacional, e eu estava pelo movimento cineclubista, e quantas vezes tu e o Geraldo, e tu principalmente, também chegava e me dizia assim, Cassol, vá com calma, vá por aqui, companheiro, vá por ali. Eu escutava esses teus conselhos e ia por ali. E assim a gente chega aqui ao final. Te agradeço, Sol, e te deixo para as tuas palavras finais aqui, para a gente encerrar o nosso Telas Latinas. Primeiro, eu agradeço pelo convite e dizer que assim, essas janelas é que faz nós transcendermos para o mundo, né? Porque você não tem controle disso, né? Depois que você grava, o de Rosenberg mesmo, eu saí colocando todas as listas que eu estou, que é outro mestre também que está aí, né? Agradecer o programa Telas Latinas, mas você também tem esses fronteiriças, né? Que também é fantástico. Você fala com as fronteiras do Brasil, que é maravilhoso. Eu acompanho muito o projeto de vocês, e dizer que aguarde os filmes que eu não vi, porque a gente vai falar com 5.534 municípios brasileiros. É a minha ousadia. É o que eu quero. Então, a gente está conversando agora com o Museu da Pessoa, que eu quero que ele seja um ambiente para receber essas falas dessas pessoas sobre o cinema brasileiro, né? E eu acredito que o governo ele tem que entender também mais essa capilaridade da sociedade civil organizada e não organizada, né? Julga começar a chamar, a dizer que isso dá uma pipoca, porque é aí que pipoca as coisas. Às vezes você não está em nenhuma organização, mas eu estou vendo essa Paulo Gustavo, ela trouxe muitos projetos. Eu estou num grupo chamado, acho que é
a VIB da Bahia, que é a Associação dos Cineastas do Interior da Bahia. E a gente está vendo muito projeto potente acontecendo no interior da Bahia. Então, por mais projetos potentes, por mais pessoas falando, a rede tem seu lado ruim, que é o lado, né, que às vezes chega até a ser medíocre, mas a gente tem que procurar potencializar essa rede, se apropriar dela para as coisas que vai nos fortalecer e que vai nos unir. Porque o Milton Santos dizia que não tinha medo da globalização, porque ela provocaria a identidade das pessoas, porque ninguém quer ser pasteurizado. Então, uma hora você vai dizer, não, e eu? Onde que eu estou? Né? Eu acho que é meio que a internet vem por isso, é cada um querer falar de si. No momento é uma Babel, mas no segundo momento é uma coxa de retalho, que eu digo que só quem fez isso no Brasil, na filmografia brasileira, é o Doc TV, que eu espero que volte, porque o Doc TV falava de cada território brasileiro, né, e trazia uma história nossa para contar. E a televisão colocava no ar, em horário nobre, né, todos os sotaques do Brasil, todas as linguagens do Brasil. Então, eu digo que o projeto tem vida longa, que vocês possam entrevistar mais pessoas, que cheguem nos recantos e rincões mais distantes do país, para que a gente possa ouvir essas vozes que não têm voz nos veículos normais, vamos dizer assim, né? Que estão no dia a dia, mas assim, que vocês possam dar essa voz, que, por exemplo, eu mesmo não falo para a imprensa, eu não estou na imprensa, eu só falo exatamente com o periférico. É difícil chegar numa revista normal, como diz o povo, né, que está pasteurizada aí, mas são essas redes que nos conectam, né, que eu não gosto de falar, eu nunca falo que o cinema tem uma cadeia produtiva, eu falo que o cinema tem uma rede produtiva, né, quanto mais rede ela tiver, mais adiante ela vai, e a rede vem do pescador, a rede vem, né, do indígena, a rede vem de onde faz rede, de onde nos alimenta, nos fomenta. Então, vida longa, o projeto. Obrigado, Sol. Então, encerramos mais um Telas Latinas e até o próximo, que será o 20º. Obrigado aí pela audiência de vocês. Adjuntos, a gente pode mais.